Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. E nós vamos falar com vocês hoje sobre isto aqui. Eu sou Daniel Nascimento e essa aqui é a Débora Nascimento. E olha ela de volta no canal. Olha eu de volta aqui, né? Sentiram saudade? Acho que sentiram, Olha sim. quem está de volta no canal. Como diz o outro, olha quem Olha está eu aqui falando. de novo. Né? Olha quem está falando de novo. Né? A Débora está de volta para a gente discutir um tema que ficou bem assim na cidade nossa aqui, né, Débora? Nossa, em um dia. Saímos do G1, Lafayette está famoso. Na Veja, eu não sei. Na Veja. Na Veja. E também Na CNN. na CNN e Itatiaia. Né? Daqui a pouco vamos ter até documentário na Netflix. Ó. Né? Irmãos, a gente vai falar sobre esse assunto, polêmica que está aqui em Lafayette e agora deu pro Brasil. Agora deu pro Brasil, né? Então, como a gente é de Lafayette, moramos aqui em Lafayette, né? Há muitos anos, então a gente vai ter que falar sobre esse livro aqui, O Menino Marrom, do Ziraldo. Olha quem é o autor. Mas quem somos nós na fila do pão para falar disso? Nós temos um trabalho, né, Débora, infantil, que está aqui, ó. Nós fazemos evangelismo infantil com as crianças em escola, hospital, né? Desde janeiro até agora já foram 4 mil livros, né? 4 mil livros entregues de forma gratuita, tá? Se você quiser nos ajudar, o Pix está aí embaixo, né? E também como nos ajudar, nosso telefone está aí embaixo. Fique à vontade para isso, é um trabalho muito bacana. Inclusive essas duas livros aqui, ó, foi a Débora que escreveu, né, Débora? Bem-aventurados os pequeninos e as parábolas de Jesus, aprendendo com as parábolas de Jesus. Esses dois livros aqui são da Débora e nós entregamos isso aqui de graça, irmãos, na escola. Olha, um trabalho muito legal, muito bacana, tá? Mas a gente acordando hoje pela manhã, o nosso telefone, quando eu abri o Zap, o Instagram, tudo, tava lá, as bombas, né, As bombas. Só bomba pesada, pedindo que a gente desse uma posição, como se a gente fosse assim muito obrigado a se posicionar sobre isso, né? Sobre esse livro do Menino Marrom, que alguns pais aqui em Lafayette se sentiram ameaçados, não sei o termo bem para dizer isso, seria né? um termo contrariado, ofendidos, contrariados, atacado, ou com medo de que as crianças, vamos colocar assim para vocês não esquecerem que a gente tem esse trabalho, vamos colocar ali, ó, isso aqui onde está essa pulseirinha minha aí, tira ela daí e deixa o nosso trabalho aqui, aí eles vão aparecer lá melhor para o pessoal ver. Isso aí, vamos lá. Deixa assim, se cair eles sabem que a gente colocou agora também, que não tem nada editado, foi agora que foi feito. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. Mas vamos lá. O pessoal se sentiu, Débora, meio que amedrontado, com medo que tivesse uma mensagem subliminar no livro, né? A ideia que está tendo aqui, gente, é que esse livro, a ideia que foi colocada, alguns pais preocupados, e pais têm que ficar preocupados mesmo, né? Com o que estão sendo ensinado na escola, principalmente na escola, principalmente na escola, porque a escola, gente, ninguém aqui está para esconder que a escola não tem, não tem ideologia na escola? Tem. E os pais têm que ficar de olho nisso mesmo, isso é fato, tem que estar de olho. Ok, tudo bem. Desse primeiro ponto, nós vamos partir, que é um ponto bom. É uma coisa que a gente incentiva muito aqui, né, na igreja nossa. Sempre que eu dou palestra de casal, palestra para jovem, tudo, eu incentivo, né, os pais a observarem, ler o livro, exatamente. Acompanha o caderno do seu filho. Eu ensino isso desde que você ouve isso, desde que o mundo é mundo, né? Mas vamos lá. Além de ter esse trabalho com criança, a Débora também está formando em filosofia e formando em teologia. E eu já tenho minhas formações acadêmicas do lado de cá, né? Então, vamos tentar falar, irmãos, e desmistificar o livro O Menino Marrom. Ponto. Primeira coisa, quem foi Ziraldo? Você sabe quem foi? Ele foi autor de um livro que ninguém lê. Né? Basicamente, né? Vou falar, O Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho. Caramba. Né? Você já leu O Menino Maluquinho? Desenho, gibi, livro. Pois você sabe que eu sou fanático por um cara que um livro que todo mundo jura que é um livro infantil. Qual é que é o livro? O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, né? Eu sou assim, tua mãe até diz, né? Ele já tá no livro do Pequeno Príncipe. Né? Eu sou apaixonado, gente, pelo livro do Pequeno Príncipe. Sou apaixonado mesmo. Entretanto, o Ziraldo, ele é o cara que fez o Pequeno Príncipe brasileiro. A brasileira, né? Ele pegou o Menino Maluquinho. Se você tem familiaridade com o Pequeno Príncipe, você vai ver que o Menino Maluquinho, ele é ali
um livro que é muito legal porque ele é um menino maluquinho abrasileirado. Abrasileirado. Ele é, aliás, o Pequeno Príncipe o menino maluquinho é o Pequeno Príncipe brasileiro. Panela na cabeça, tudo tal. E é uma coisa assim fantástica. Eu adoro aquele livro mesmo. Acho que o Ziraldo é um autor, assim, do ponto de vista filosófico, né, Débora? Eu acho que é um dos maiores que o Brasil tem, né? Um dos maiores. Tem questões filosóficas, né? Todo o livro dele tem uma questão filosófica, e aí o que eu ensinava a você quando era nova, né? Quando você chegava para mim, pai, uma professora de filosofia muito legal dizia assim, tome cuidado quando ela tem um cunho muito filosófico, sim, porque aí pode morar uma mensagem muito grande na coisa, né? E aqui é que tá, Débora. Vamos lá. A gente analisou o livro, primeira coisa que foi feita. Foram feitos comentários sobre esse livro sem lerem o livro todo. Né? Já começou por aí, né? Mas muito comentário mesmo. Uma outra coisa, para a gente analisar o livro. Nós tivemos que fazer, gente, eu comprei o livro agora, pela manhã. Eu comprei ele para chegar aqui em casa, mas como não ia dar tempo, a gente teve, desculpa o pessoal do Instituto Ziraldo, eu tive que xerocar o livro rápido para poder fazer esse livro. Aqui, se vocês têm aí da Prefeitura de Lafayette, quiser me mandar o livro, eu agradeço. Vocês, estamos aceitando, né? Mas vamos fazer, gente, aqui, basicamente, dizer o que tem de negativo e positivo nesse livro. Sim. Vamos fazer como é que chama? Resumo do livro. Um review. Review Do livro. Vamos review lá. Literário. Vamos como muitos políticos também me procuraram, sim. E esse vídeo não tem nada a ver com política, ele tem a ver com questão literária. Se você gosta disso, fica aqui. Se não, você quer fazer política, aqui vai ser um review do livro. Do livro, que o livro quer dizer. E também uma crítica aos pais. Sim, e também a outras coisas aqui, mais adiante. Mas vamos começar daqui. Primeiro, Débora, o livro ele tem um contexto. Sim. Né? Todo livro... Gente, quando você for ler um livro, primeira coisa, que eu estava falando aqui agora há pouco com a Débora, a gente tem que olhar, a Débora e a Fernanda, a gente não parou, tomou um café aqui no escritório mesmo, discutindo essa coisa. Porque, gente, vocês não têm noção como meu celular bombou de gente, né? Dizendo que eu tinha que fazer, porque tinha que fazer. Eu trabalho com crianças, bolas. E eu estava escrevendo sobre responsabilidade, soberania de Deus, responsabilidade humana. Tem nada a ver livro teológico com isso aqui. Aí tivemos que parar tudo, lemos o livro direitinho, bacaninha, muito legal. Lemos. Só que o livro ele tem um enredo, gente. E ele é passado. O Ziraldo, quando escreveu esse livro, ele estava nos anos 80. Sim. O livro ele é de... 1986. 1986. Então, primeiro ponto, papais e mamães. Quando vocês forem ler um livro, vocês têm que saber onde o livro está ambientado. Né? Quando você pega a época que foi escrito e que se passa o livro. Como aquele cara que... O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Ele é passado de Taperoá. E é num contexto de 60, por ali assim, né? Bem antigo. Então, a pessoa tem que entender, gente, olha, a questão de paróquia, a questão de tudo isso, vai passar ônibus e carro por aí, então vocês não levam a mal não, tá? Não deu para editar não. Mas vamos lá. Então, primeira coisa é que o livro ele tem um ambiente, ele é passado na década de 80. Ponto 1. Você não pode olhar hoje os meninos que se tem aqui hoje e entender que esse enredo vai se aplicar literalmente ao pessoal daqui de hoje. Comparar os meninos de 80 com os meninos agora, de hoje não vai dar certo. Não tem como. Certos costumes e brincadeiras que se tinha em 80, hoje não tem. Né? O público mesmo, que é da época de 80 e 90, pode comentar. Pode comentar aqui. Quando vocês eram crianças de lá e as crianças de cá, é totalmente diferente. Exato, eu sou da década de 80, né? De 70 a 80. Né? Eu fiz 45, então... Não tem nada a ver, as brincadeiras, bullying, como é que era outro contexto, gente, né? Então, por aí você tira, é uma coisa meio complicada. Então, quando você for ler um livro, você tem que saber o ambiente que ele foi escrito e por quem foi escrito, por que foi escrito aquilo. Primeiro ponto. Vamos lá. Quem é Ziraldo nós já falamos e a ambientação também. Existe ideologia nas escolas, a gente está sabendo disso, ninguém aqui. Basta ir aí no canal da Campanolo, da Ana Carolina Campanolo, que você vai ver que tem. Isso daí, ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira. De novo, irmãos, seria bom quando os pais, né, Débora, quando você era pequena que chegava com o livro em casa? Sim. O que é que eu fazia quando o livro tinha um tema assim? Teve um tema que passaram um filme para você ver? Kirikun. Kirikun, né? É um filme de bruxaria. De africana, muita coisa. E eu cheguei em casa e falei,
pai, passaram esse filme. O que aconteceu? Meu pai foi na escola falar com o educador do porquê estava passando aquele filme. E ele explicou. Exato. E aí a gente fez o que depois? Passando. Eu e você. Assistimos o filme junto. Né? A gente assistiu o filme junto, gente. Então, veja, primeiro passo que um pai tem que saber quando você pega um livro desse, gente, que fizeram a celeuma na internet, danado. Primeira coisa, calma. Respira fundo, pega o livro. Não vai no diretor da escola, não. Lê o livro. Lê. Aí você não entendeu. Por que a velhinha tem que morrer? Vai no educador. Vai lá no educador, olha com o educador, chama o diretor vai chamar o educador e ele vai explicar para você, se ele tiver paciência, logicamente, porque eu fazia isso. Né? Explicava para o pai o que é que estava acontecendo. Até hoje, quando alguém não entende nada na minha sala de aula de teologia ou filosofia, né, eu vou... Vem direto, o professor não entendi isso. Eu sento com todo carinho do mundo e explico. Ponto final. Entendido aquilo ali, você entendeu? Foi passado? Ok, tudo bem. Resolve-se a mesma coisa. Né? Não precisa de estardalhaço. Antes de procurar político, antes de procurar jornal, raio que o parta, procura diretamente, gente, o educador. Sim. Procura o professor. Teve um professor seu que não professa a fé nossa. Ele é um professor, não vou citar o nome dele aqui, que é nome de autorização, mas eu vou falar de forma positiva dele. Veja, nós somos protestantes e ele é um bandista, me parece, sim, né? Isso. E ele é um bandista declarado, eu falei isso com todo mundo, né? Entretanto, quando eu fui ser seu professor, a primeira coisa que eu falei com você foi, olha, é um dos melhores professores de arte que eu vou ter. Que você vai ter na sua vida. E realmente foi não é? É um dos melhores professores de arte que você vai ter na sua vida. Trate ele com todo o carinho do mundo, porque é um dos grandes. Não foi isso? Foi. A gente sendo pastor, protestante, tudo direitinho. O que é que eu ensinei a você? Ele é seu professor e um dos melhores. Ou seja, gente, a gente tem que começar a saber colocar as coisas no seu lugar. Não é, Débora? Porque o pessoal não sabe colocar às vezes. Discernir o que é as coisas, sabe? Essa que é o ponto de vista. Então, antes da gente sair por aí, gente, mandando para grupo de igreja, porque foi o que chegou em mim, aqui, foram 3 prints de 3 páginas do livro, né, Débora? Sim. E não foi nem 3 páginas, na capa, né, diga-se de passagem. Aonde o menino corta os pulsos, diz que corta os pulsos, né? Não é que ele corte, tá? Mas essa foi a reclamação. Olha aí, tá incentivando. Olha lá, Elza. Tá incentivando as crianças ao suicídio. A bruxaria, pactos de sangue e tal. Calma. E a gente aqui, calma. Manda um livro pra mim, não foi? Livro, a gente pediu e ninguém tem um livro. Eu falei, como é que vocês estão criticando uma coisa que vocês não têm? Vocês não leram. Vocês leram o livro todo? Não. Aí o outro leu algo assim, fora do contexto, uma frase. Aí um pai leu algo fora do contexto, mandou para outras pessoas também fora do contexto, que manda para outra. Rede social assim, é uma rede, ela gente, vai compartilhando. Eu entendo a preocupação das pessoas. Entendo até os vídeos que foram feitos, que foi uma preocupação genuína. Foi. Que teve até um vídeo que foi feito no Instagram de uma pessoa pedindo a explicação do secretário de Educação de Lafayette, que é o secretário Albano. Pediram a explicação. E aí chegou-se a uma ideia de que o livro tinha que sair. A gente vai falar disso daqui a pouco, que o livro tinha que sair das escolas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A gente tem tempo? Temos tempo. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então o que acontece? Vamos direto aqui falar uma coisa. Pais, vocês têm que procurar também irem numa coisinha chamada que a gente nunca faltava em uma, né? Reunião escolar. De pais e mestres. Que, inclusive eu dou muita palestra, né? Em reunião de pais e mestres, né? Eu dou os diretor de escola que quiserem convidar, gente, para falar sobre qualquer assunto na sua escola, fica à vontade. Os mais conhecidos, então, que é o que tipo de filho? Que tipo de filho você está enviando para a escola, né? Amizades perigosas para o seu filho, né? Como identificar amizades perigosas e tal, dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar. Né? Então, a gente tem um trabalho, uma gama de trabalho, gente, com professores que a vida de um professor já não é fácil. Não. Né? Já é bem difícil. Você estava querendo, você fez estágio esses dias para trás, você viu como é que é. Né? A coisa está bem complicada. Então, eu não estou aqui para defender professor ruim. Eu estou aqui para defender os bons professores que tem. Tem. Como em toda profissão, tem maus pastores e bons pastores.
Tem maus médicos e bons médicos, tem maus professores e bons professores. Eu estou aqui para defender a ala boa, e são muitos, uma maioria deles. Entretanto, todavia, vamos lá. Primeira coisa que os pais deveriam procurar muito era essas aulinhas, essas reuniões de pais e mestres. Mas vamos pegar aqui, Débora, o que é que você achou da questão aqui? Foi o primeiro ponto, foi a questão dos velhinhos se divertem, né? Vamos lá, da velhinha aqui. Onde é que está isso aqui, hein? Acha para mim. Foi você que estava marcando. Nós lemos o livro todo, tá, gente? Pode ficar tranquilo que a gente não vai falar de nada aqui, que não. Hoje de manhã a gente teve que sentar. Engraçado, o livro é mais gravura do que palavra, e a turma não leu o livro e está aí falando do livro. Olha bem, a questão que eles estão falando é essa questão aqui, não sei se está dando para ver daí. É que os dois sentam na calçada e o menino marrom, o contexto do livro passa-se assim. O menino, cadê meu Deus? O menino marrom é um menino de cor. Eu não sei se pode chamar. Pele negra. Você pode, né? Que você sua mãe também é. Mas é um menino afro-africano. É afro que chama? É afro, né? É um menino afro. E vai se passar numa amizade que ele chama do menino marrom e do menino cor-de-rosa, que é um branco. Sim. Né? Então, eles vão passar ali esse tempo no livro, tendo uma amizade e estão crescendo. Sim, a amizade exatamente. ao longo da vida deles. Olha bem, foi pegado, gente, num contexto que eu achei assim, quando você for ler uma frase de um livro, você tem que entender o contexto dela. Me parece, Débora, que eles marcaram somente o final disso aqui, que diz assim. Aqui para baixo assim, no final, algumas manhãs, já que o menino marrom não dizia nada, o menino cor-de-rosa resolveu perguntar: por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? O menino marrom respondeu: eu quero ver ela ser atropelada. Como pode durar este jogo de Deus e o diabo em um peito de um menino? Só pegaram essa parte. Gente, se você tira... Eu escrevo o livro, já são 90 e tantos livros escritos, né? Uhum. Se você tirar uma frase minha de contexto, eu iria odiar. Eu iria odiar você mortalmente, porque, poxa vida, só para me prejudicar? Vamos ler o contexto do negócio que está aqui atrás, né, Débora? Uhum. Você quer ler ou eu ler? Você quer ler? Lê daqui, ó, pra frente, até chegar lá no menino. Vamos lá. Vamos contextualizar o negócio. Tudo vazio, só ele sozinho no meio da rua, com o menino perdido. De repente ele vê a velhinha atravessando a rua, a caminho da missa das 6. Agora, meu Deus, me digam, onde foi que aquele tipo de gente tinha ouvido falar em boa ação? Pois não é que ele tomou a decisão, como se fosse um experimento escoteiro, correu e pegou a mão da velhinha para guiá-la na travessia da rua. Não careço de ajuda, me larga, menino, por amor de Deus. Deu um tapa na mão do menino marrom e atravessou a rua sozinha. O menino ficou estático no meio-fio, com a mãozinha no ar, parado como uma estátua desapontada, olhando para a velhinha com a maior de todas as incompreensões. Na manhã seguinte, a cama ficou incômoda de novo, antes das 6 horas. Ele estava ali no mesmo lugar, sentadinho na calçada. Só que desta vez em companhia do menino cor-de-rosa, que foi acordado por ele sem qualquer explicação. Só vem. E lá apareceu a velhinha, de novo, indo para a missa. Os dois não diziam nada, só ficaram olhando a velhinha atravessar a rua que levava à praça e depois à igreja. A velhinha sumiu no meio da vegetação da pracinha e os dois voltaram para casa. No dia seguinte, olha os dois lá, de novo, sentadinhos na calçada esperando a velhinha passar. No final de algumas manhãs, já que o menino marrom não dizia nada, o menino cor-de-rosa resolveu perguntar: por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? E o menino marrom respondeu: eu quero ver ela ser atropelada. Como pode durar este jogo de Deus e de diabo em peito de menino? Pegaram? Pense bem, tem um contexto. Todo um contexto de que o menino ia fazer uma bondade. E o adulto incompreensivo, rabugento, não quis que ele fizesse aquela boa ação do menino. Não é? E coração de criança é o que ele está dizendo. É como se fosse Deus e o diabo dentro do coração dele. Um quis fazer a boa ação e o outro quer fazer a má ação. Tanto que ele fica incompreensivo. Incompreensivo. Agora ele não sabe se ele faz a boa ou a má ação. Aí por isso que o Ziraldo diz aqui: como pode durar este jogo de Deus e o diabo em um peito de um menino? Ou seja, como Deus e o diabo estão lutando ali dentro. Um querendo ver. É o mesmo a velhinha e o mesmo menino, que ele queria fazer o bem dias antes, agora ele quer ver morrer. E a velhinha que poderia ter recebido esse bem, que era o adulto da história, que fez o menino fazer aquela ação má que ele estava fazendo. Ou seja,
a história tem um contexto de que adultos não deveriam renegar boas ações de crianças, porque eles vão aprender a ser mal a partir disso. Esse é o contexto. Olha o contexto da história do que está sendo contado. Se você voltar lá atrás, o mesmo menino não desejou a morte da velhinha, antes ele queria ajudá-la. E é o coração de uma criança. Qual o coração de uma criança não quis fazer assim, dos anos 80? Não tinha ali uma maldade de jogar uma pedra eu até brinco na igreja, né? Deixa esses meninos jogar pedra no telhado dos outros, não é? Porque no meu tempo, a gente fazia o quê? Vocês são dos anos 80 e 90 que estão me vendo, só ia botar aqui no comentário, tenha coragem de colocar. A gente roubava fruta do quintal dos outros, jogava pedra em telhado, eram umas pestes. Então o que ele está fazendo aqui é uma réplica do menino maluquinho, basicamente, que é uma peste em forma de criança ali, que tem a impulsividade e tal, mas também são bondosos. É o coração de uma criança. Então, não é aqui para ser levado que o menino estava desejando que uma velha que estava indo para a igreja morresse. Não. Antes teve uma boa ação na história, você entende? Então, você vê que essa história aqui não é nem levada adiante. Não. A velhinha nem morre. Para começar a história. Todo dia eles sentam e vê a senhora. E vê a senhora para mim. Só que ele está dizendo, eu tentei ajudar. É basicamente assim. Me ajuda. Eu tentei te atravessar a rua. Você não quer? Então você quer ser atropelado. Eu vou ficar aqui sentado para ver você ser atropelado. Não é isso que você quer? Eu quis te ajudar a não ser atropelada. Mas você está dizendo, não preciso de você. Sai. Então pronto, então vai ser atropelado. Esse é o contexto. Não tem muita coisa, só era ler. Mas se lesse todo, daria para chegar a essa conclusão. Tá? Eu não estou passando pano para dono de livro, nem para a prefeitura, até porque não estou ganhando livro furado de prefeitura que eu não quero. Agora vamos para a parte da bruxaria global ou a tentativa de suicídio. O oposto de viver. Que é o corpo. Eu não posso falar suicídio, mas é o oposto de viver agora, né? Não pode mais falar isso, não? Se eles derrubarem isso, não, também já derrubou. É o oposto de viver. Aí disseram que as crianças queriam cortar os pulsos um do outro. Não foi, gente. Não tem isso aqui. É essa imagem que ficou emblemática, né? Que um pai mandou pra gente. Olha aí o menino com a faca, olha aí, Elza. O menino com a faca querendo cortar o outro. Não, gente, tem um contexto aqui. Aqui, basicamente, nessa história do pacto de sangue, o outro diz, está ensinando as crianças a fazerem pacto de bruxarias. Bruxarias, não sei o pacto de sangue, Débora, foi assim, né? Eles cresceram. E o menino cor-de-rosa, não parece? Ou é o menino marrom que está indo embora? O cor-de-rosa está indo embora, né? Ele está indo embora para o trem para poder ir seguir a vida dele, porque ele já está grande. Né? Aí diz assim, menino tem muitos defeitos. Por exemplo, menino cresce. Que o Ziraldo era uma eterna criança. Né? Quem teve o prazer de ver o Ziraldo dando entrevista, tudo sabe que o Ziraldo era uma eterna criança. E os dois amigos não tiveram como se livrar deste dever. De repente começaram a crescer depressa, a voz começou a engrossar aqui e esganiçar ali. Até que chegou a hora do menino cor-de-rosa ter que ir embora. Ou seja, eles estão se despedindo, estão indo embora. Né? Num determinado ponto, eles vão falando de um sobrinho da babá que casou-se com um carteiro e começaram a rir, aí diz assim, e tomou-se um silêncio depois das risadas e eles não sabiam o que falar. E aí diz assim, às vezes o silêncio fica muito complicado e você não sabe como diminuir o seu tamanho, a não ser com uma pergunta boba. E o menino, e o nosso pacto de sangue, como é que fica? O amigo para sempre, amigos para sempre. Temos que selar nosso pacto de sangue, com sangue. Aí eles vão começar a se lembrar de como foi feito esse pacto. Quando eles eram pequenininhos, fizeram esse pacto lá atrás. Eles eram tão pequeninos naquela época, que nem se lembravam onde tinham visto este negócio de pacto de sangue. Vai ver, um deles tinham ficado sem dormir até mais tarde e pegado em um filme de espadachim na televisão, no fim da noite. Sei lá, às vezes o que a gente aprende vem no vento, sem qualquer explicação. O pacto, temos que fazer um pacto de sangue. Um deles foi até a cozinha buscar uma faca de ponta para furar o pulso e misturar o sangue dos amigos eternos. Olha bem. Aí aqui disseram, tá vendo aí? Olha aí. Ficaram os dois, fincaram os dois os bracinhos espichados, as mãozinhas fechadas para cima. Ou seja, assim. Os pulsos à amostra.
latejando, a faquinha na mão de um, esperando o pacto. Os dois ali parados, sem um sorriso sequer, só ruído das suas respirações ofegantes, olhando um no olho do outro, sem piscar. Pacto é pacto. E a faquinha parada no ar. Até que um deles resolveu a questão. Não tem um alfinete? Um alfinete? Você vê, se continuassem lendo, saberiam que a história vai desaguar no alfinete, não vai ter faca, não tem cavalo. Não tem cavalo. Então veja bem uma coisa, vamos ver mais. O outro nem respondeu, foi correndo ao estojo de costura da mãe, estojo de costura, tesouros da vista, linhas, carretéis, fitas, cor, o quarto reino natural. Não apenas alfinete de bolinhas, ele disse, não, apenas alfinete de bolinhas coloridas nas pontas. Pego estes da bolinha vermelha. A gente fura o dedo. Qual dedo? Ó, já não é mais no pulso. O fura-bolo, que é para a gente assinar o nome com sangue. Isto, o dedo vira uma caneta, ou seja, do pulso passou para o dedo que iria assinar o pacto de sangue, assim, numa folha. Quem foi que inventou essa do dedinho, soltando sangue pela ponta virar caneta tinteiro? Fui eu ou você? Eles estão conversando, já depois de grande, sobre o pacto que eles fizeram lá atrás. Aí eu pergunto para o outro, quem inventou a história da caneta, do dedinho furado ser uma caneta? Foi eu ou você? Aí o outro disse, muito bem, os dois dedinhos fura-bolo ali, esticadinhos, e cadê coragem para furar a ponta de cada um? Até os dedinhos de coragem eles tiveram. Nova pausa e um deles resolveu sair da pose. Sai e vai tranquilamente até a gaveta onde guarda as coisas da escola. Que é que você está procurando? Tinta vermelha. Aí. Se você começa aqui, eles estavam num pacto de Lorde, um pacto de sangue, que um viu num filme. Não teve nada de feito aqui de um cortar o pulso do outro, nem o dedo eles chegaram a furar. O outro correu para ajudar, ou seja, os dois estavam ali, ó, como diz os outros, num cagaço danado. Medo medonho para se cortar, nem para furar o dedo. Nem para furar o dedo os dois prestou. O outro correu para ajudar, quando viu que ia ser com caneta com tinta vermelha, ele chorou para todo dentro. Pacto de sangue de menino pode ser com tinta vermelha. Olha bem uma coisa. E aí vai. É claro, depois de assinado e sacramentado, quem vai desconfiar que é sangue verdadeiro? Ou seja, depois de ter assinado, quem vai lá fazer o exame? Não tinha tinta vermelha. Foi o menino marrom que achou o vidro de tinta azul. Ou seja, o pacto foi feito com tinta azul. Nem tinta vermelha foi. E aí eles vão discutindo aqui e dizem, olha, mas no final das contas, onde é que a gente guardou esse pacto? Aí o outro fala, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia onde foi guardado. O que o livro está querendo, Débora, aqui, em síntese, dizer, é que o livro ele está trazendo a ideia de uma amizade verdadeira de duas pessoas que têm cor de peles diferentes, mas ignoram esse tipo de pejoração, de coisas que não define pessoas, cor de pele, e dizem, cara, a gente é amigo. A gente é irmão. A gente é irmão de sangue sem cortar os dedos, sem cortar os pulsos. Então, há uma coisa maior do que a pele para nos unir. A pele não pode ser um ponto de nos separar. Essa é a ideologia exata que a escola precisa. Nesse tempo de ideologia que está na escola. E, gente, a escola precisa desse livro. E a ensina a amizade verdadeira. E a amizade verdadeira. Então, no fim desse vídeo, olha, secretário Albano, eu acho que esse é o nome do secretário de Educação do Lafayette. Secretário Albano é um pastor que está falando com o senhor. É um pastor que está lhe pedindo, não tire esse livro da escola, por favor. Aliás, gente, eu digo porque eu não sou de espectro de esquerda, eu sou de espectro de direita. Basta ver o canal nosso e saber. Só que eu sou contra qualquer tipo de censura. Se há um livro que estivesse fazendo mal, ideologizando criança, eu viria aqui, rapaz, era outro contexto. Mas eu peço a vocês, gente, repensem antes de fazer uma crítica a um livro desse tamanho aqui, porque esse livro,
ele é um tesouro nacional, basicamente. Já não temos muitos professores que passem livros. Né? E quando tem um que passa, a coisa ainda vai para esse lado. Você entendeu? Então, o Menino Marrom, eu peço à Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação de Lafayette, na pessoa do secretário Albano, eu acho que esse é o nome dele, deixe o Menino Marrom na escola. Esse livro, Débora, é um livraço. Sabe, é um livro que, assim, para criança, eu não vi nada demais nele, sinceramente, como escritor, debatemos sobre o livro, como a gente é da área de filosofia, né? Sim. Como área de filosofia, você viu alguma coisa ruim nesse livro? Não. Nem eu. Não. Tanto que tem questões que ele até fala, explicações ao vento. Exato. Criança. Gente, isso é um livro de uma criança tratando com outra criança. E o Ziraldo tomou o maior cuidado aqui de fazer aqui a questão de colocar as coisas do jeito que tem que ser colocado. Tanto que o livro ele dedica ao filho e ao amigo do filho dele. Exatamente. É basicamente o amigo do filho e o filho, e ele diz que tem uma terceira pessoa que é ele. Que é ele, você entende? A criança. Então, como a gente que trabalha com criança, deveríamos dizer que esse livro tem que sair da escola? Não tem que sair. Esse livro tem que estar lá. Tá lá. Ao contrário, tragam mais exemplares desse livro para a escola, por favor. E tragam também o Menino Maluquinho. Menino Maluquinho, Tragam o Menino Maluquinho do Ziraldo para a escola. Gente, a escola precisa desse livro. Precisa para ontem, Débora. Desse aqui, o Menino Marrom, em um tempo desse de polarização política que a gente está vivendo, esquerda, direita, frafru, pega daqui, puxa de lá, nós precisamos de Ziraldo na escola. Precisamos mesmo. Eu não sei o espectro político do Ziraldo, acho que ele era de esquerda. Não sei também, não sei, mas esse livro a gente precisa. Esse livro é o livraço. Ele e o Menino Maluquinho e o Pequeno Príncipe. Tragam esse livro para a escola, pelo amor de Deus. Por favor. E se puder me dar de presente também. Por favor. Então, Prefeitura de Lafayette, um recado que eu dou a vocês. Ao prefeito Mário Marcos, é o Mário Marcos ainda? Eu acho que é o Mário Marcos. O prefeito Mário Marcos, independente das nossas posições políticas, independente de tudo isso, eu peço a vocês, deixe o Menino Marrom na escola. E pais e mães, leiam com seus filhos. E pais e mães, senta com o filhinho de vocês e lê o livro. Lê primeiro. E depois lê vocês com ele. É um livro muito legal de ler, gente. Então, eu aconselho vocês. O Menino Marrom tem que ficar na escola. O lugar dele é lá. Ele não pode sair. Encarecidamente. Eu peço a vocês, como a gente trabalha com a educação infantil, já tem tanta pouca gente trabalhando com isso. Tanta pouca gente é um pleonasmo, né? Mas já tem pouca gente trabalhando com isso. Trabalham com isso. Não façam. Se vocês não tiverem o que fazer, não façam nada. Mas não criminalize. Deixa o Ziraldo em paz. Ele já morreu. Deixa os livros dele em paz. Gente, é um autor infantil que a gente tem. Está aí desde 86 na escola. Então traz o Menino Maluquinho. E eu quero dar os parabéns ao professor, que eu não sei, o professor que passou esse livro aqui. Uma boa literatura. Foi uma boa literatura. Parabéns à escola que passou. E eu fico com pesar, irmãos, que esse livro estão dizendo que ele vai está passando por processo de censura na escola. Nós não devemos censurar nada na escola. Deixa a escola sem política dentro dela. Vamos terminar? Vamos terminar. Vamos lá. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E não esquece, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder com vereadores. E se puder fazer esse vídeo chegar na Secretaria de Educação. Faça. Tá? Vamos lá? Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal.